Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesta série de reflexões a respeito da mente de Cristo e nós estamos neste tempo falando a respeito das características da mente de servo. Já falamos sobre que a mente de servo é uma mente humilde, uma mente obediente, uma mente disposta, uma mente fiel e uma mente leal é o que nós vamos falar a partir de hoje. Então, hoje nós vamos falar que a próxima característica da mente, então, de servo é uma mente leal. E para falar de lealdade, nós temos então um texto lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também às riquezas. Então, nós temos aqui esta característica muito importante para o servo de Deus, a lealdade. Lealdade é algo muito importante, porque a lealdade define que aquele que é leal, ele não tem um coração dividido. Somente aquele servo que é leal verdadeiramente é um servo, então, confiável, porque lealdade tem a ver também com confiança. A lealdade, ela é indispensável aos servos de Deus. Assim como nós sabemos que a obediência pode exigir até sacrifícios e sacrifícios até a morte, somente a lealdade faz com que a pessoa permaneça firme, não importa o preço que tenha que pagar. A lealdade, ela é exclusiva dos servos. É uma característica que somente pessoas que têm um coração de servo possuem. Em sua mente e em seu coração, a lealdade. Êxodo capítulo 20, versículo 5 nos diz que Deus é zeloso. E Josué 24:15 nos mostra algo muito importante, né? Josué declara para toda a multidão que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, ou seja, seriam leais a Deus. Deus, ele é um Deus absoluto, né? Seu senhorio, na verdade, é absoluto por definição. E ele não pode ser, então, parcial. Você não pode dizer-lhe, não chamá-lo, de não obedecê-lo e querer chamá-lo de Senhor ao mesmo tempo. Ele mesmo falou: como pode vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não querem me obedecer? Então, realmente, aquele que tem um coração de servo é aquele que realmente está disposto a obedecer. E não adianta você chamar o Senhor de Senhor se você não tem, então, um coração obediente. Então, nós entendemos que a lealdade é uma devoção constante ao Senhor. A lealdade se torna, então, para nós, os servos de Deus, um requisito indispensável, principalmente para os cidadãos do reino dos céus. Diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 2, 19, que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E deve haver entre a família a lealdade. A lealdade diz: tendo sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. 1 Reis, capítulo 19, versículos 10 e 14. Então, somente aquele que é leal, né? Aquele que tem lealdade, louva ao Pai, porque Deus não aceita nenhum tipo de adoração, de serviço de alguém que tenha o coração dividido. A lealdade
é algo que é agradável a Ele. Então, lealdade quer dizer devoção constante, sem coração dividido. Já a atitude carnal de quem não é leal é favor com favor se paga. Só faz as coisas se ganha alguma coisa em troca. Lucas 16:13 nos diz: quando você é um cidadão leal, então permite a Deus promovê-lo. Então, esta é a quarta característica da mente de servo. Lealdade permite que Deus promova, né, os seus concidadãos na obra no reino de Deus. Em Gênesis 37, 41, José ele foi traído pelos seus irmãos, como nós sabemos, e também pela esposa de Potifar, também pelo copeiro. Entretanto, ele permaneceu fiel a seus irmãos, a Potifar e também a Deus. Graças à sua lealdade a Deus, este pôde então promover José. José chegou a ser o primeiro ministro do Egito. O que isso quer dizer para nós? Que quando nós somos leais, Deus nos promove de alguma forma. Quando você é leal, você deixa Deus livre, então, para promover você no reino de Deus. Jesus, ele foi leal. A sua lealdade ao seu Pai pode ser vista na consagração da sua vida em fazer a vontade do seu Pai. Jesus foi leal aos seus discípulos. Em sua oração sacerdotal, ele disse ao Pai. João 17:12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Jesus, ele foi leal a cada um de nós, leal até a morte e morte de cruz. Lealdade é diferente de fidelidade. Então, a lealdade, ela nos diz que nós somos realmente devotos a Deus se nós não tivermos, então, um coração dividido. Lealdade é estarmos sempre trabalhando para que o reino de Deus ele se estenda na terra. Então, a lealdade promove o nosso Deus. Por isso é muito importante que nós continuemos, então, sendo leais a Deus, procurando, então, não termos nem a mente e nem o nosso coração dividido. Então, Jesus promete, né, naquela oração sacerdotal, nos guardar. Ele nos guardou, ele nos guarda e ele nos guardará para sempre. Não por causa de nós, mas por causa da sua lealdade ao Pai e a promessa que ele fez ao Pai de estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Que Deus abençoe você. E lembre-se, lealdade é não ter nem a mente e nem o coração dividido na sua devoção ao Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E amanhã falaremos sobre a fidelidade, o que é um servo fiel.